Olá, paz, amados. Meu nome é Regina Pereira, o nome do meu esposo é Ronaldo. Nós estamos no deserto há 2 meses, né? Porque ele tinha saído de casa no dia 20 de maio e eu estou muito feliz, né? Porque Deus é maravilhoso. Então, na verdade, o meu deserto tem muito mais que 2 meses, né? É porque esse deserto agora foi o que Deus bradou, né? Porque quanto mais oração, mais poder, né? Então, quando a gente ora e coloca nas mãos do Senhor, o Senhor faz, porque Ele é o Deus do impossível. Então, amados, eu venho de uma família católica, eu era católica. Há 6 anos atrás, eu aceitei Jesus, né? No meu trabalho. Então, quando meu esposo me conheceu, ele me conheceu na igreja. E eu conheci ele também lá, porque ele é músico, ele é ministro de louvor, né? Ele é muito abençoado nessa área. E desde o dia que eu conheci ele, né, foi assim uma paixão avassaladora. Nós nos conhecemos, logo eu engravidei da Isabela, que é a minha filha, que ela tem 4 anos. E de lá pra cá, a gente já juntou nossas coisas e fomos morar junto, né? Não casamos, fomos morar junto. Então, o que acontece? A gente foi morar junto e logo na primeira semana foi uma tribulação muito grande, que a nossa casa foi roubada. Então a gente estava morando de aluguel, a gente mudou para vários lugares. Até que Deus nos abençoou com o nosso apartamento, que é onde a gente mora hoje. Né? Eu moro aqui em Brasília. E quando a gente mudou para cá, para esse local aqui de Brasília, a gente começou no ministério, né, no Ministério Missão, e lá ele era ministro de louvor, eu era líder de jovens, né? E assim, uma bênção. E todo lugar que a gente chegava, o povo falava que nosso relacionamento era de Deus, que era propósito de Deus, né? Que Deus ia trabalhar na minha vida e que eu ia, né, estar do lado dele, né? Ministrando louvor também, e foi indo. Até que, né, a gente não vigiou e o diabo acabou entrando, né? A gente tem que vigiar, porque se o diabo encontrar qualquer brecha, ele vem e arrebenta mesmo. E se a casa da gente não tiver firmada na rocha, acaba com tudo mesmo. E aí, ele acabou arrumando uma OM, né? E essa OM, ela quase acaba comigo, né? Foi muito sofrimento. Então eu não aguentava, né? Ele caiu na bebedeira, ele chegava em casa de madrugada bêbado. E eu não aguentava aquela situação, né? E foi indo. E até que eu fui cansando, irmãos, né? Eu fui esfriando com ele, o amor foi esfriando, até que essa OM saiu da vida dele, ela já tem outra pessoa, né? Também na base da oração. Eu orava muito, né? Né? Porque assim, eu também tenho uma sogra abençoada, a mãe dele. A minha mãe, ela, como ela é católica, ela não conhece a verdade, ela não aceita muito. Ela acha que a filha sofreu, os filhos sofreu, tem que largar, tem que terminar, tem que separar, porque a filha dela não pode sofrer. Porque a minha família é uma família, as minhas tias, a minha mãe, elas nenhuma foi feliz no amor, né? Tem uma maldição hereditária aí sobre a minha família. Mas eu acredito que sobre a minha vida caiu por terra e foi quebrado. E na vida delas também vai ser, em nome de Jesus. Voltando, né? Então, eu fui enfraquecendo na fé, saí da igreja, ele também. E toda vez eu mandava ele embora, né? Ele chegava aqui em casa, porque assim, ele era assim, ele bebia, aprontava comigo, só que ele era a pessoa que mais orava, ele é uma pessoa até hoje que é a pessoa que mais acredita nesse relacionamento meu, é ele. Então, assim, eu orava, irmãos, eu ia para a igreja, só que no outro dia eu mandava ele embora, xingava ele costumava falar que eu não era crente, não, né? Porque eu era mulher, não era mulher sábia, eu sempre fui uma mulher muito rixosa e eu não aceitava. Ele falava que eu não era crente, aí que eu ficava com mais raiva, porque eu venho de uma família, irmãos, que homem não mandava a mulher calar a boca, não. A primeira vez que ele mandou eu calar a boca, eu fiquei endemoniada. Pensa numa mulher braba.
E só que Deus está trabalhando na minha vida isso também, né? Eu sempre aqui em casa, ele sempre falava que eu não tinha que falar mais alto que ele. Eu sempre fui uma mulher que quis resolver as coisas. Se ele não pagasse as contas, eu ia lá, trabalhava, pagava também. E ele jogava na minha cara, eu jogava na cara dele. Era muito xingamento aqui em casa. A gente não respeitava as crianças, né? Eu em cima dele. Minha vida tava assim. Sabe o que que eu falava dentro da minha casa? Que minha casa era um inferno. E quanto mais eu falava, mais isso ia acontecendo, porque a gente não pode lançar palavras sobre a casa da gente, falar que nossa casa está uma zona, a nossa casa está um inferno, e é isso que vira. Eu li um livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, até recomendo para os irmãos. E eu comecei a ver o tanto que eu proferia palavras de maldição sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do meu marido, dizendo que ele não ia ser liberto, que ele era isso, que ele era aquilo. Nem vou falar as palavras, né? Mas assim, e ele sobre a minha vida também. Então, assim, chegou um momento, no dia. A gente brigou tanto que no dia 20 de maio eu mandei ele embora. Mas eu mandei ele embora, assim, eu joguei as roupas dele ali. E ele se sentiu muito humilhado, né? E toda vez que eu mando ele embora, aí que ele vai beber mesmo. Aí que, sabe, eu tipo, empurrava ele pra bebedeira e prostituição. Então ele acabou não indo para casa da mãe dele. Ele foi para casa da mãe dele, mas de lá, irmãos, ele alugou um lugar bem perigoso aqui no Goiás, né? E lá assaltaram ele, tomaram o carro dele, colocaram a arma na cabeça dele. E depois, que bom que ele achou o carro, né? Menos mal, só que aí ele teve que vender o carro. E aí ele comprou uma moto. Então, assim, quando a gente profere palavras sobre a vida do esposo da gente, que é a nossa carne, né? Acaba acontecendo aquilo mesmo, né? E foi o que aconteceu. Aí ele acabou voltando para casa da mãe dele. E eu bloqueava ele. Eu tava tão assim, irmãos, endemoniada, que eu não aguentava nem ouvir a voz dele, nem ele a minha. Sabe? Chegou um momento que eu falei para ele que eu não amava mais ele. Eu falei assim: eu não te amo mais. Eu não amo mais você. Pode sair da minha vida. Eu fui para casa da minha mãe, né? Foi dia 20 de março. Aí entrou junho. Eu fui para casa da minha mãe. A gente foi para a roça, né? E lá eu fiquei sem internet. E assim, eu bloqueei ele mesmo, né? Eu não queria. Bloqueei ele no Facebook, bloqueei ele no WhatsApp. Eu não queria ver, sabe, ele. E ele sempre me desbloqueava. E ele sempre falava: Regina, vamos orar, eu acredito. Eu falava que não acreditava no casamento. Olha, eu tava assim, tudo perdido. Eu já tinha até falado pra minha família que eu tava, pra minha mãe. Quer dizer, eu não falei. Minha mãe deduziu, né? Porque, irmãos, as pessoas que vivem à nossa volta tá tão cansado dessa situação, desse vai e volta, porque a gente separou muitas vezes. Foram muitas brigas, a gente se separou muitas vezes. Eu chego para os irmãos para falar do meu problema, que isso é muito errado, a gente tem que colocar, a gente tem que falar, é para Deus. E as irmãs, aham, tá bom. Aí no dia a gente voltava. Então, assim, as irmãs já estavam calejadas já da minha história, entendeu? E até eu estava cansando dessa história, então eu cansei mesmo meu casamento. Eu fui lá no cartório, né? Falei, ele falava sempre que ia e não ia. E eu sabia que ele não ia. E ele falava, tipo, me ameaçava para ver se eu melhorava e a gente voltava. E eu não deixava ele voltar aqui para casa. Eu tomei a chave dele e não deixava ele voltar. E aí eu fui no cartório, eu marquei. Chegou lá no lugar, o rapaz falou assim que meu divórcio estava marcado para o dia 30 de agosto. E eu falei, moça, até lá eu vou acabar voltando. E eu não quero voltar. O rapaz até riu, né? E aí tava marcado, o divórcio já tava tudo bonitinho. Ele falou, aí ele que queria dar entrada nos papéis. Eu falei, você vai nada, eu que vou. Aí eu acabei indo. Então já tava tudo certinho pra gente separar, né? Aí eu ia pra igreja, né? Eu ia pra igreja. Só que assim, lá na igreja eu falava, Deus, eu não quero esse casamento mais. Só que aí, o que que acontece? A palavra sempre era pra mim e toda vez alguém falava, a última palavra é a de Deus.
Ele chegou aí na igreja, aqui, onde a gente congregava, e o pastor falou assim: você pode falar o que você quiser, mas eu vou continuar orando pelo seu casamento, né? Então a gente acabava limitando o poder de Deus, né, sobre as nossas vidas. Eu não acreditava mais, eu já estava calejada, eu já estava cansada já sabe, tava um desgaste muito grande, irmãos, muito grande mesmo, um desgaste total. Aí um dia eu aqui na minha cama, né, ele lá na casa da mãe dele, a gente estava separado ainda, e eu acabei mexendo no YouTube e vi o presbítero Walter, né? E aí eu ouvi o testemunho dele com a Flávia, né? Eu acabei falando com o irmão Anderson também, que é um parceiro na oração, né? Que fez toda a diferença na minha vida. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida desse povo. E é por isso que vale a pena a gente, né, servir a esse Deus tão grande. E ali eu comecei a ver, né, que eu era um pouco assim da Flávia, né? E aí eu vi que ela conseguia falar com ele, olhando para ele, né, no olho dele. E ali aquilo foi me libertando, irmãos, né? Porque igual eu vi um testemunho ali. A gente fala que não ama mais, mas o amor tá enterrado, né? Enterrado de quê? Porque eu não conseguia perdoar, porque por causa das traições, eu falava que eu tinha ódio dele, eu alimentava um ódio. Então eu ia para a igreja, mas alimentava esse ódio e não conseguia perdoar. Por isso que eu falava que eu não amava mais ele, entendeu? E aí eu acabei entrando num grupo do WhatsApp também, daqui das irmãs. Aí ele acabou voltando para casa. Teve um dia que ele falou que ia vir ver Isabela. Aí ele me beijou, aí a gente namorou a noite toda. No outro dia de manhã eu mandei o homem embora. Sabe? Eu fiquei aqui e falei, vai embora. E aí eu voltei para casa da minha mãe e ele voltou para casa da mãe dele, né? Aí eu passei mais uma semana na casa da minha mãe. E aí quando foi um belo dia, no domingo à noite, a minha sobrinha me chamou porque ela precisava de mim para me ficar com a bebê dela. E aí eu acabei falando para ele que eu vinha para casa, né? Eu acabei falando para ele que eu vinha para casa. Aí o que que ele fez? Ele pegou a moto e veio para cá. Eu falei: "Não vem. Não vem porque eu vou orar e eu não quero conversar". Ele falou: "Pois ou é tudo ou é nada". Aí eu senti aquela coisa diferente. Eu falei: "Meu Deus". Aí tá, ele chegou, eu tava arrumando a casa e aí ele chegou. Quando ele chegou, ele entrou dentro do quarto, ele pegou na minha mão, me pediu perdão e começou a orar ao Senhor. Irmãos, ali eu senti a presença de Deus. Ali parece que o véu se rasgou. A gente se perdoou. Eu consegui, assim, eu consegui ver todos os meus defeitos. Ele falou para Deus, na minha presença, que não aguentava mais aquela situação. E ali Deus trabalhou, assim, de uma forma, irmãos, sobrenatural na minha vida. E a gente se beijou muito, a gente se abraçou. E assim, de uma hora para outra eu comecei, de uma hora para outra eu comecei a ver ele com outros olhos. Eu comecei a não ver os defeitos dele, mas sim a qualidade, sabe? E ali eu vi que eu era uma mulher rixosa, reclamona. Eu não me cuidava mais. Irmãs, quando ele me conheceu, eu pesava 73 quilos. Eu tô com 82 quilos. Então, assim, ele me ama mesmo, né? Porque uma mulher que manda ele embora, que quando ele entrava aqui, eu fazia um inferno na vida dele até ele sair. Eu toda hora jogava o passado na cara dele. Eu. Rapaz, eu não sei por que esse homem tá comigo, não. É porque é amor mesmo. Então ali Deus me mostrou que o defeito não tava no meu esposo. Ainda que ele saísse para beber, ainda que ele me traísse, o defeito não tava nele. Porque eu que ia para a igreja, eu que era, a mulher, eu que tinha que ter a sabedoria. Então, assim, ali eu consegui ver o meu defeito, que o meu casamento estava sendo destruído pelas minhas próprias mãos. Então, irmãos, a gente tem que ver primeiro o defeito da gente, para depois falar do outro, né? Então, assim, ali a gente se beijou, a gente se perdoou. Irmãos, nunca aconteceu isso. Nesses 5 anos que eu tô com ele, nunca aconteceu aquilo. Então, ali, eu abracei, eu falei, agora vai ser diferente. Ele tá bom, meu amor.
Então, assim, aí minha mãe veio aqui em casa, aí ele foi lá buscar as coisas dele, né? Aí o pastor veio aqui em casa, eu falei pro pastor que a gente tinha voltado. E aí eu falei pra minha mãe também, assim, né? Porque ela não aceita esse relacionamento, mas eu creio que isso vai ser quebrado. E agora aqui dentro da minha casa eu só falo palavras de bênção. Ele foi trabalhar hoje. E assim, a gente, antes da minha mãe vir, né, nessa mesma noite, a gente namorou tanto, sabe? Assim, foi tão bom eu abraçar meu esposo e estar ali na cama com ele, abraçando, sabe? Porque a gente é uma só carne, né? E foi tudo diferente. Por quê? Porque eu me perdoei e eu consegui perdoar ele. Irmãos, eu não consegui, eu não conseguia olhar na cara dele e falar que eu era errada. Então, olha o que, que Deus faz. Deus tirou as escamas dos meus olhos. E ele não me falou, não, mas eu creio que ele estava orando por isso. Ele também estava seguindo o irmão Walter. Todo dia ele estava vendo os testemunhos. E eu creio que ele também estava em oração. Então, Deus ouviu a oração dele, né? Porque a oração tem poder. E assim, eu estou muito feliz porque agora tem algo diferente, né? E agora, como ele não tem o carro mais, ontem a gente deixou as crianças aqui, né? E foi para a igreja de moto. Então eu achei muito bom aquilo. A gente foi bem agarradinho, né? Parecendo dois namoradinhos. E chegou lá na igreja, o pastor falou: tem alguém que tem algum testemunho para contar? Eu fui a primeira a levantar, chamei ele e falei. E ali eu vi casais com a cabeça baixa, né? Então, assim, meu testemunho edificou eles, né? E assim, irmãos, eu quero falar para vocês, mulheres, sejam sábias, respeite seu esposo. Ainda que ele falar uma palavra assim, uma palavra de mal da vida, você repreende mais no seu coração. Vamos se calar mais para os nossos esposos. Vamos ser mais sábias, mulheres de oração. Vamos orar mais, porque, ó, mulheres de joelhos, famílias de pé. Né? Então Deus fez um milagre na minha vida e na vida dele também. Mas quem precisava, quem era orgulhosa, a turrona, quem precisava mais de Deus era eu. Então, assim, hoje eu vou colocar Deus em primeiro lugar, né? Depois a minha família. E eu tô muito feliz, né? Então, Deus é assim, Deus ele é perfeito, ele faz as coisas tudo perfeitas. E há um tempo atrás, Deus usou várias pessoas para falar que nosso ministério é ministérios para ajudar casais. Então, eu não quero abrir mão do meu ministério com meu marido, né? Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus, eu quero continuar, eu não quero sair do grupo, eu quero continuar orando e ajudando outros casais, né? Para a honra e glória do Senhor. Eu quero voltar para a igreja agora, porque é igual as irmãs falou, a gente não pode parar, né? E assim, eu quero que minha casa, eu profetizo hoje que a minha casa seja um pedacinho do céu, né? Mesmo que meu esposo cair, fraquejar, eu quero estar lá para segurar na mão dele, né? Porque eu quero declarar que ele é uma bênção, que ele vai ser assim liberto, remido e eu também, porque eu ainda preciso de libertação. Eu ainda preciso de muita libertação e eu vou buscar essa libertação. E quero fazer ele feliz. Não, eu não quero ser feliz, eu quero fazer ele feliz. Porque ele estando feliz, ele vai me fazer feliz. Né? E eu quero ser testemunho para os meus vizinhos agora. Porque a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira, né? Eu tenho muito mau testemunho aqui, porque todo mundo ouvia nossas brigas, os nossos xingamentos, e agora eles vão ver um casal liberto pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, né? Toda vergonha, todo opróbrio, toda vergonha vai cair por terra, né? E eu louvo e agradeço a Deus pela vida do irmão Anderson, né? E do presbítero Walter, mas a esposa deles, eu quero continuar seguindo. E eu tenho só a dizer que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito nas coisas que ele faz. E tudo tem o seu tempo, né? E agora eu quero casar na igreja, eu quero, assim, ser uma nova mulher, né? E quero assumir o meu casamento, porque às vezes a gente fica escondendo as coisas, porque a mãe não gosta, porque fulano não gosta. Eu não quero nem saber, porque eu e meu marido, nós vamos servir ao Senhor. E queira A, queira B, não queira A, não queira B.
né? Porque a gente tem que fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos?